Olá, você sabia que nós que somos participantes do reino de Deus através do Evangelho, vivemos num conflito e num combate acirrado contra Satanás e seus anjos? Você sabia que a intenção, a missão e o propósito de Satanás é roubar a tua bênção, destruir a tua salvação e destruir a sua alma para que você não venha ser participante do reino de Deus? Eu quero mostrar isso na palavra de Deus na sua vida, para que você venha se fortalecer na fé, se revestir do Espírito Santo e da armadura de Deus, para que você possa vencer o diabo e seus anjos, ser muito mais que vencedor, viver as promessas de Deus e a bênção de Deus na sua vida, na sua família e com todos os seus amigos a quem você compartilhar esse vídeo. Primeiramente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha para estar nos ajudando a compartilhar e a produzir mais vídeos como esses para abençoar a sua vida e te edificar na palavra de Deus e também abençoar outras pessoas através do compartilhamento e da inscrição no nosso canal. E assim alcançaremos um número maior de almas que se tornarão vencedoras de Satanás, derrotando ele e sendo abençoadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 7 em diante, diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte nos céus, proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, os mesmos que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegre-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está descrevendo no Apocalipse, aqui numa visão que Deus está dando para o apóstolo João, um conflito ferrenho nos céus, aonde o diabo e seus anjos, Miguel e seus anjos, estão tendo um conflito muito forte. E Satanás perde esta batalha e ele é expulso para a terra, porque o propósito dele de ficar lá no céu era acusar os irmãos de dia e de noite diante do Senhor, apontando pecado, apontando erro, apontando falha, apontando fraqueza, para que ver a derrota e a condenação. Mas glória a Deus que a nossa vitória vem pelo sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário, que nos lavou, nos purificou de todo o pecado, nos reconciliou com Deus, nos fez filho de Deus, e como diz Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas fala aqui que o diabo tem pouco tempo na terra, então ele vai criar um combate, vai criar meios, maneiras e artimanhas para destruir o povo de Deus. Mas Jesus declarou em Mateus 16 que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Por isso, vamos estudar aqui algumas coisas que a Bíblia fala sobre Satanás e os seus ardis, começando pelo livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, onde tem uma cena interessantíssima sobre um culto e o que acontece neste culto sem nós percebermos. Profeta Zacarias, capítulo 3, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que o escolheu, Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tire as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe diz: Eis aqui tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas.
Então eu disse, põe um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal de que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, pedra esta única que tem 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. O sumo sacerdote foi prestar um culto ao Senhor, mas espiritualmente as suas roupas estavam sujas e imundas por causa dos nossos pecados, iniquidades e transgressões que nós cometemos por estarmos nessa terra e termos um corpo pecaminoso. E Satanás estava ali para lhe opor, para atrapalhar aquele culto, para impedir aquele culto. Mas glória a Deus, o anjo do Senhor estava ali, repreendeu Satanás, expulsou Satanás, purificou o sumo sacerdote dos seus pecados e iniquidades, colocou-lhe um turbante e o abençoou para que o culto dele fosse aceitável diante de Deus, para que fosse recebido por Deus e recebesse a bênção de Deus. Então essa é uma das missões de Satanás. Muitas vezes você está na igreja, num culto, adorando, louvando e glorificando a Deus e não percebe que Satanás está ali do seu lado para lhe opor, para lhe atrapalhar e impedir o seu culto, com pensamentos, com fraquezas, com dores, com dificuldade e adversidade. Mas em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro, o anjo do Senhor vai estar ao teu lado, te guardando, te protegendo, te abençoando. Por isso, quando você for cultuar a Deus, fique no Espírito, fique em comunhão com Deus e use as armas que Deus te deu, que é a fé, a autoridade do nome de Jesus Cristo e o poder do sangue do Cordeiro. Outro fato também que nós podemos aprender aqui é que Satanás procura impedir as nossas orações. Está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, você pode ler aí na sua Bíblia, com um estudo mais aprofundado. Daniel capítulo 10, versículo de número 11, diz assim, Daniel 10, versículo 11, aonde Daniel estava orando por 21 dias, o versículo diz assim, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Daniel estava orando, jejuando, se consagrando a Deus durante 21 dias, sem saber que durante 21 dias estava tendo nos céus um combate, um conflito, uma guerra. O anjo do Senhor, com a resposta para dar a visão a Daniel, a compreensão, o entendimento, estava vindo. Mas Satanás, representado pelo rei da Pérsia, o rei da Grécia, estava impedindo, atrapalhando, mas a insistência, a fé, a convicção, a perseverança, a oração no Espírito de Daniel fez o anjo do Senhor vencer aquela barreira do impedimento dos principados e potestades, e ele recebeu a resposta, recebeu a bênção e a compreensão e a visão dos últimos dias. Que assim seja na sua vida, seja perseverante em oração, seja dedicado em oração, ore com fé, com ousadia, em nome de Jesus Cristo e com perseverança na plenitude do Espírito Santo, que a resposta vai chegar, a bênção vai se manifestar, as portas vão se abrir, a enfermidade vai ser curada, porque esses demônios que tentam atrapalhar e impedir as nossas orações cairão por terra e serão derrotados em nome de Jesus Cristo, como aconteceu aqui na vida de Daniel. Vocês estão vendo qual é a missão que Satanás tenta? Atrapalhar, impedir, causar
causar problemas, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Seu nome é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que nos dá o seu Espírito Santo, o seu poder e a sua autoridade. Outro fato também que nós podemos aprender está no livro de Jó, um livro muito conhecido, aonde nos mostra um detalhe sobre a vida de Satanás, que é interessante nós lermos e meditarmos, que diz assim, Jó capítulo 1, versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás odeia ver cristãos, servos de Deus abençoados, próspero, que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus e que está vivendo as promessas de Deus. Por isso ele é o acusador dos irmãos. Ele foi lá no céu acusar Jó, apontar Jó e mentir sobre a vida de Jó, dizendo que Jó era fiel e servia a Deus, porque Deus abençoava Jó. Não era. Jó era fiel e adorava a Deus, porque Jó amava a Deus, temia ao Senhor e guardava a sua palavra no coração. Por isso que Satanás fez isso, e Jó passou pela prova e foi vencedor e recebeu o dobro de Deus. O diabo já tinha raiva de Jó ser abençoado pela primeira vez. O diabo ficou com muito mais raiva, porque Deus deu o dobro para Jó, porque Jó permaneceu fiel, sincero, obediente e temente a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue sendo fiel a Deus, continue sendo zeloso, andando no temor do Senhor, cheio do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, mesmo que a tua vida esteja cheia de prova, dificuldade, adversidade. É o diabo tentando roubar a tua bênção, mas a tua fidelidade vai glorificar a Deus e Deus vai retribuir em dobro aquilo que o diabo está tentando roubar, e você vai viver o melhor de Deus na sua vida, porque você é fiel e não teme as forças do inimigo, mas anda na presença de Deus, em obediência a Deus, com retidão, sinceridade e justiça. Vocês estão observando como que a Bíblia descreve os ardis do inimigo, as suas artimanhas e os seus pensamentos tenebrosos? Outro fato também que nós podemos aprender aqui na vida de Jó, que está aí no livro de Mateus, de Jó não, de Jesus Cristo agora, que ele nos ensina algo interessante. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 28, onde você pode ler uma passagem simples de Jesus, mas que tem todo o poder para nós. Mateus, capítulo de número, vamos lá, 12, versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês o expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus falou que ele venceu Satanás no deserto, usando a palavra de Deus e o Espírito de Deus, e que ele expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo. Assim ele também nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Somos batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo em nossas vidas nos dá autoridade e virtude para expulsar Satanás, porque Satanás é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo derrota Satanás, quebra todas as artimanhas de Satanás e nos dá a vitória completa. Por isso, seja cheio do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, se revista do Espírito Santo, para que você também tenha a mesma vitória que o Senhor teve e que concede a ti através da unção do Espírito Santo. Outro fato também que nos chama a atenção está no Marcos, capítulo de número 1. Você pode ver aqui, versículo número 12 e 13, diz assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou
durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviam. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, o diabo tentou, mas não venceu ele porque ele estava cheio do Espírito Santo, e os anjos de Deus o serviam, o guardavam e o protegiam. Assim será na vida de todo cristão que anda na direção, na submissão e na voz do Espírito Santo. O diabo pode vir com tentação, com laços, com ardis e com artimanhas, mas você vai vencer em nome de Jesus Cristo, e os anjos do Senhor vão estar acampados ao teu lado, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, porque eles são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de dar a salvação. Olha que coisa gloriosa que nos diz. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o mais valente, que entrou na casa do valente, despojou dele a armadura e o venceu e repartiu os seus despojos. Jesus é o vencedor, ele é o triunfante, e nele nós somos vitoriosos, porque nele nós temos a fonte de água viva, os ribeiros que jorram para a vida eterna, que é a presença, o poder e a virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Nós podemos também observar aqui no livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, onde nos declara algo importante sobre a vida de Jesus. E você vai entender porque eu estou lendo essas coisas sobre a vida de Jesus, por causa da aplicação. Atos 10, 38 nos diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ele curou os enfermos, expulsou os demônios, porque a presença de Deus era na vida dele. Se você crê em Jesus Cristo, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e obedece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você também é cheio do Espírito Santo. Deus é contigo. Você tem autoridade para orar e as enfermidades saírem em nome de Jesus Cristo e curar a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é contigo. Tirar depressão, tristeza, angústia, amargura, tendência de suicídio, de destruição, que é tudo isso que o diabo coloca nas pessoas, mas sobre a tua vida está o poder do Espírito Santo, e você tem a autoridade do nome de Jesus Cristo para curar essas pessoas e levar o poder do Evangelho, a liberdade e a salvação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso Deus em quem nós vivemos, nos movemos, existimos e somos feitos sua geração através do Evangelho e a semente santa que é a palavra de Deus. Outro fato aqui que me chama a atenção é que Deus nos deu a sua armadura. Nós não estamos desarmados neste conflito, nessa guerra, que está no texto que todos conhecem, que é Efésios, capítulo de número 6, é um texto muito conhecido, muito pregado, mas vale a pena nós darmos uma examinada nele rapidamente para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí depois o versículo 14 ao versículo 18 descreve os itens dessa armadura, mas vou ficar só com essa introdução. Se revista do poder de Deus, se encha do Espírito Santo, tome posse das armas de Deus, para que você permaneça firme, inabalável, vença os principados e potestades, possa alcançar as promessas, viver as promessas e manifestar na sua vida a grandeza e o poder e a riqueza do Espírito de Deus, da glória de Deus e da grandeza de Deus. Agora eu quero dizer uns fatos rapidamente aqui, citando alguns versículos, não vou ler eles, mas vou citar para você, por exemplo, em Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E também está escrito lá
em Efésios capítulo 4, versículo de número 27, não deis lugar ao diabo, seja vigilante, atento, não dê lugar, porque se ele pegar uma pequena brecha, um pequeno lugar, a destruição, a maldade, a malignidade que ele pode causar e fazer na sua vida, na sua família e na sua casa, é algo tenebroso e terrível. Por isso, não deis lugar ao diabo. Outro versículo também que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que nós devemos jamais ignorar as artimanhas de Satanás, nem os seus ardis. Ardis significa engenhosidade, artimanha, estratagema. Tome cuidado, não dê lugar, porque as artimanhas, os ardis deles são terríveis para destruir e praticar a maldade, e ali está ligado com o perdão. A ausência de perdão traz as artimanhas de Satanás para destruir a sua vida. Por isso que ele causa mágoa, briga, discussão, virar a cara um para o outro, principalmente dentro da igreja, uma igreja desunida, uma igreja cheia de panelinha, uma igreja onde tem um grupinho aqui, um grupinho lá, é o maior ninho de Satanás, porque os ardis dele está sendo executado e manifestado, e o poder do Espírito Santo não está agindo. Mas quando a igreja é unida, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma unidade, no mesmo amor, ela é poderosa, ela é vitoriosa, ela é cheia do Espírito Santo e não tem lugar para os ardis de Satanás no meio dela. Outro fato também que nós podemos ver está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim, que nós devemos nos humilhar diante de Deus e resistir ao diabo, porque ele anda como leão bramando, procurando a quem possa tragar, mas nós temos que resistir firmes na fé. A nossa fé nos dá resistência, fortaleza, segurança para vencermos o Satanás e ele não ter ocasião para tragar as nossas vidas, roubar a nossa bênção ou destruir a nossa comunhão na presença de Deus. Então são textos maravilhosos que agora eu quero aplicar um fato muito interessante para você. Nós, como servos de Deus, somos chamados para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que as vidas que estão presas nas garras de Satanás venham ser libertadas, transformadas, abençoadas, cheias do Espírito Santo, ser participantes do reino de Deus. Então você pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, a chamada que Deus faz para Paulo serve para nós também, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós, para ser aplicada em nossas vidas. Então vale a pena você meditar nesse texto e aplicar na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 16, diz assim: mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo, dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança para os que são santificados pela fé em mim. Deus chamou Paulo para encher-lhe do Espírito Santo, usar a vida dele para converter as pessoas das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus, para eles receberem a remissão dos pecados e a herança da parte de Deus pela fé no nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que tem que ser invocado sobre a tua vida para que você receba o Espírito Santo e seja revestido do poder de Deus e venha proclamar o Evangelho. Sabe por que Deus vai fazer isso? Paulo explicou para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 2, versículo de número 24. O servo do Senhor não convém andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também para o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Quem é desviado, quem não serve a Deus,
Quem não conhece o Evangelho está nas garras de Satanás, está preso nos laços do inimigo, mas pelo poder do Evangelho, pela virtude do Espírito Santo, Deus usa a palavra para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo e trazer eles a vida eterna, a comunhão com o Filho de Deus, a participação no reino de Deus e a serem cheios do Espírito Santo e ter autoridade sobre Satanás. Por isso, para terminar, vou ler 2 versículos para abençoar a sua vida. Um está em capítulo 16 de Romanos, versículo de número 20, diz: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E o último é o final da história de Satanás, que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos da cidade santa, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Amém. Esse é o destino do diabo, já selado e já decretado e anunciado na palavra de Deus. O lago de fogo e enxofre, e sofrerão tormento por toda a eternidade, e é por isso que ele se levanta contra a sua vida, é por isso que ele te acusa de dia e de noite diante do Senhor, mas a tua vitória está no sangue de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, na obediência à palavra de Deus. Por isso, meu caro ouvinte, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino dos céus está perto. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Seja revestido pelo poder de Deus, pela proteção de Deus e dos seus anjos. E esteja atento e vigilante para que o inimigo não venha roubar a tua coroa e a tua bênção, mas que você venha tomar posse plenamente do reino de Deus e da glória de Deus. E que o Deus de paz venha esmagar Satanás debaixo dos teus pés, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal, e nada te fará dano algum se a tua vida estiver na presença de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, na plena comunhão do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.